Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta respiratório. Trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aqui a gente fala de fisioterapia respiratória. Passamos alguns conceitos técnicos para alguns colegas aí que estão começando na profissão. E também a gente passa algumas orientações, algumas curiosidades para os pacientes de um modo geral. Tá? E hoje a gente vai conversar sobre uma das técnicas da fisioterapia respiratória que eu gosto bastante, que é o treinamento muscular inspiratório, tá? Hoje ela basicamente se popularizou com esse aparelho aqui, né? Principalmente quando a gente fala no treinamento muscular inspiratório voltado para o DPOC, já vem esse aparelho aqui na cabeça. O vídeo de ontem eu conversei, né, sobre o porquê que eu prefiro esse aparelho aqui sobre... Por que eu prefiro esse aparelho para ser usado no paciente com DPOC? Tá? Mas existe um outro modelo também, que é o PowerBreath Classic Magic. Alguns colegas aí usam aquele lá, enfim, né? Eu particularmente prefiro esse, tenho as minhas justificativas. A gente consegue ser mais assertivo na prescrição da carga do aparelho. Claro que não é 100% assertivo, mas a gente consegue uma assertividade maior. Sempre quando a gente consegue uma assertividade maior, a gente acaba promovendo um benefício maior para o paciente, uma melhora num espaço de tempo mais curto, tá? Existe muitas evidências sobre o treinamento muscular inspiratório, muitas delas bem consistentes, né, já da década de 80. Esse ano também a gente começou a perceber o treinamento muscular inspiratório como uma forma de tratamento também para hipertensão arterial. Já no paciente com DPOC, já é uma técnica bem usada, bem conhecida, porém, tá, existe, eu diria, um certo preconceito por parte de alguns profissionais, principalmente profissionais não fisioterapeutas, alegam que não funciona, que não é muito válido. É extremamente válido e funciona, tá? Desde que seja avaliado e aplicado com critérios de prescrição de carga, alguns conhecimentos aí de biomecânica, fisiologia, etc. Tá? E por que a gente deveria fazer o uso desse aparelho com o paciente que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica? Tá? Então, tem 3 justificativos aí que eu vou passar nesse vídeo, tá? A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é assim, as características básicas da DPOC, né? Então é um paciente que ele tem uma limitação de fluxo aéreo, ele tem uma dificuldade de exalar o ar, uma dificuldade de inspiração, né? Então com isso ele vai perdendo força dos músculos de todo o corpo e a respiração, principalmente a respiração forçada, ela requer força, tá? Precisa haver contração. E o cachorrinho latindo de novo. Esse outro aqui é o cachorrinho da vizinha. Toda vez que eu... Não importa o horário que eu vou gravar vídeo, o cachorro late. Mas vamos lá. Então, ela tem essa limitação de fluxo por conta dessa dificuldade em soltar o ar e, consequentemente, uma dificuldade em puxar o ar também. O paciente vai evoluindo para uma redução de força muscular. Muitos colegas usam recursos de fortalecimento expiratório. Hoje eu não uso tanto mais o fortalecimento muscular expiratório, tá? Acabo priorizando mais o treinamento muscular inspiratório. Por quê? Porque a gente vê uma proporcionalidade no ganho de força ins e no ganho de força ex. Ou seja, quanto mais você ganhar força inspiratória, consequentemente você também ganha força expiratória. E a dificuldade do paciente com DPOC em soltar o ar não é uma condição do músculo, não é uma condição muscular, é uma condição que é própria do parênquima pulmonar dele. Bolas, se é uma condição própria do parênquima pulmonar do paciente, não vai ter muita utilidade em intervenção no músculo, tá? Vai ter uma certa utilidade? Com certeza vai. A gente precisa treinar um músculo respiratório, principalmente quando a gente fala de músculo abdominal, quadrado lombar, que são também músculos respiratórios, é muito importante.
Agora, o grande diferencial de um treinamento bem prescrito, bem proposto e algumas transformações fisiológicas, tá? No que diz respeito aqui ao Power Bridge, ao treinamento muscular inspiratório de carga linear, um dos aspectos que a gente observa é o aumento na proporção das fibras de tipo 1, tá? Hipertrofia nas fibras do tipo 2, fibra do tipo 1 é fibra de contração lenta, e a fibra do tipo 2 é uma fibra de contração rápida, tá? Então, em quais músculos a gente observa esse aumento na proporção de fibras e a hipertrofia? São nos intercostais externos. Os intercostais externos são músculos que eles têm uma função inspiratória, tá? E o intercostal intercostal externo são músculos que vão fazer com que a costela do paciente se abra para gerar uma pressão negativa um pouco maior. Tudo bem até aqui? Então a gente gerou essa pressão positiva, a gente dá uma vazão maior para a entrada de ar, dá uma condição maior para a entrada de ar no pulmão do paciente. Tanto a hipertrofia nas células do tipo 2 quanto o aumento das fibras do tipo 1 vai trazer essa facilidade para o paciente. Outro aspecto bem relevante no uso do Power Bridge é a hipertrofia diafragmática também. Essas associações, hipertrofia diafragmática, hipertrofia das fibras do tipo 2 e aumento das fibras do tipo 1, aumento na proporção das fibras do tipo 1 dos intercostais externos, vai fazer com que o paciente tenha uma condição maior de gerar um volume de ar suficiente. E assim, quanto maior o volume de ar que o paciente consegue gerar, melhor é o seu prognóstico no exercício. Qual que é a grande questão? Isso daí acontece a partir de mais ou menos um mês de uso do aparelho, tá? E o aparelho é um aparelho de uso diário, então essa proporção até uma perspectiva de melhora, é uma melhora de até 75% no primeiro mês, tá? Eu tenho alguns pacientes que eles têm uma evolução de 50%, isso é relativo, vai depender muito da complexidade do paciente e da adesão também que o paciente tenha ao uso do aparelho. Agora, você precisa fazer o uso do aparelho, tá? Precisa fazer o uso do aparelho. Mas eu faço fisioterapia 2, 3 vezes na semana só e só uso como físio. Vai existir uma melhora, tá? Vai existir uma melhora, mas não vai ocorrer essa adaptação fisiológica, essa adaptação do músculo com essas alterações estruturais aqui que eu falei, tá? Então, assim, no meu entendimento, passa a ter uma limitação da técnica. Tá? Se a gente vai propor o uso de uma técnica, vamos usá-la de uma forma mais eficiente. Tá? Mas existe esse benefício quanto ao uso do aparelho aí no paciente com DPOC. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de passar para vocês no vídeo de hoje. Tá? Assista o vídeo de ontem, que o vídeo de hoje acaba sendo meio que uma continuidade do vídeo de ontem. Compartilhe esse vídeo de hoje com o máximo de pessoas possível, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E aguarde o vídeo aí de segunda-feira para eu poder compartilhar mais conhecimento aí com vocês, tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo.